Saudações, meus amigos! Estou de volta com mais um vídeo para responder mais uma vez uma dúvida de um inscrito aqui no canal. Portanto, no vídeo de hoje iremos falar acerca do multímetro ou dos multímetros que eu tenho usado para medir a capacitância dos capacitores. É um dos melhores multímetros que podemos usar para medir a capacitância dos capacitores com valor de capacitância um pouco mais elevado. Portanto, se meu amigo aí está a cair de paraquedas nesse vídeo e não é inscrito, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o seu like se for a gostar desse vídeo. Os multímetros que eu tenho usado na minha bancada para medir a capacitância dos capacitores são esses dois multímetros aqui. É claro que também tem outros multímetros que eu uso para outros fins e também esses multímetros têm capacidade para medir outros componentes, assim como para fazer outros tipos de testes. Porém, para medir a capacitância, aí já tem uma pequena limitação. É por isso que tem que ter um multímetro com a escala exata para esse fim. E esses dois multímetros têm essa escala que é chamada da escala da capacitância, que ele vem apresentado através desse símbolo aqui, que é o símbolo de capacitor. Aqui temos o símbolo da capacitância e também aqui nesse multímetro maiorzinho temos a escala da capacitância. Portanto, os dois multímetros são da Fluke. A diferença entre os dois multímetros está na capacidade e também no custo dele, né? Esse aqui é um pouco mais complexo, né? Mais maior em relação a esse aqui. Esse aqui, ele não tem a escala do BIP, né? Eu não vou falar muito acerca das capacidades dos dois multímetros, senão vamos levar aqui uma eternidade. Eu ainda farei um vídeo falando acerca das funções desses multímetros aqui. Portanto, vamos aqui destacar a capacitância, né? Essa aqui não tem a escala do BIP, né? Não mede o diodo, mas essa aqui mede o diodo. Apenas vou parar por aqui e vou avançar para a escala de capacitância. A escala de capacitância desse multímetro aqui vai até 1000 microfarad. Isso quer dizer que ele tem a capacidade de medir os capacitores que têm a sua capacitância até 1000 microfarad. Embora que às vezes aí pode ter uma pequena dificuldade dele medir um capacitor que tem 1000 microfarad, caso a sua tolerância seja maior, isso é, tolerância positiva e não negativa. O que é isso, tolerância positiva e tolerância negativa? Quando a tolerância ela é positiva, isso quer dizer que ultrapassa um pouco, né, o limite. Nesse caso, se tivermos um capacitor de 1000 microfarad, quando formos a medir ele, o seu valor bater aí em torno de 1000, 1100, 1050 ou a 1030 microfarad, então o capacitor ou este multímetro não vai ter a capacidade de detectar o valor da capacitância, porque ele vai até 1000 microfarad. Portanto, se a tolerância for para baixo, isso é, inferior a 1000 microfarad, aí sim, ele vai poder medir o valor da capacitância, né? Vai ser ali 900 e tal microfarad. Portanto, esse aqui é um pouco mais baratinho, né? Eu comprei ele a 68 euros, né? Eu vou colocando aí o câmbio em metical, kwanza e também em reais. Ele custou 68 euros no AliExpress. Agora, esse aqui eu comprei também, embora que esse aqui eu comprei já usado, mas ele é avaliado em 385 a 390 euros. Claro, ele é um pouco mais caro, bem caro, em relação a esse aqui, né? Porque ele é True RMS. Portanto, esse aqui é um pouco mais complexo e pode medir a capacitância dos capacitores até 10.000 microfarad. Exatamente isso. E a sua escala de capacitância está bem junto com a escala aqui de resistência. A
escala de resistor. E para poder selecionar, basta acionar apenas esse pequeno teclado e ele passa para a escala já de capacitância. Portanto, vou realizar aqui em um pouco tempo, né, alguns testes, né, desses 5 capacitores usando esses multímetros aqui. Ó. Vou desligar esse aqui um pouco para poupar a bateria e vou testar aqui o valor da capacitância deste capacitor aqui como exemplo. É um capacitor de 1000 microfarad por 50 volts, né? 50 volts por 1000 microfarad. Ó. Então, para fazer o teste, eu vou deixar aqui na escala de capacitância e vou colocar essa ponteira vermelha aqui no polo positivo do capacitor. E essa preta aqui eu vou colocar aqui ao lado, né, que é o polo negativo do capacitor. E vamos lá ver se ele vai conseguir detectar aqui o valor da capacitância. Ó, repare que ele está dando aqui 949. Ó. Ele só conseguiu fazer a leitura da capacitância desse capacitor porque a tolerância do mesmo capacitor é inferior. Isso é, a tolerância está um pouco para baixo, mas o capacitor ainda está bom no que diz respeito à sua tolerância, porque também tem outro aparelho que mede o ESR dele, né? Que é a resistência do capacitor. Infelizmente, ele ainda não chegou, né? Eu já fiz a ordem dele. E esse dispositivo aí, ele tem a capacidade de medir a resistência do capacitor, porque além da capacitância, temos também a resistência que devemos aferir nos capacitores. Assim que ele chegar, eu farei aqui alguns vídeos falando acerca dele. Muito bem, aqui deu 949, agora vamos lá ver, nesse multímetro aqui maior, colocar aqui na escala de capacitância e lá está. Vou repetir aqui o processo, né? Positivo com positivo e o negativo aqui no negativo. Vamos lá aqui ver o valor. Ó, aqui deu 926 microfarad. Aqui deu uma tolerância um pouco mais para baixo, um pouquinho só para baixo em relação a esse menor. Ó. Vamos ver mais um pouquinho. Deu 927 microfarad. Ainda está dentro, né, do seu padrão, né? Está dentro do seu, da sua tolerância. Muito bem. Vamos passar agora para um outro capacitor com uma capacitância um pouco mais menor. Este capacitor, por exemplo, tem 250 volts por 150 microfarad. Tem uma capacitância bastante inferior, né? Comparando com aquele capacitor ali de 1000 microfarad. Esse aqui tem 150 microfarad. Eu vou testar com esse multímetro pequeno, colocando dessa forma, fazendo aqui o teste dele. Ó, essa aqui está a dar uma capacitância. Ó, vamos lá, medir de novo, deixa lá, descarregar ele totalmente, né? Colocar aqui positivo, negativo. Vamos lá ver o valor que nos será dado. Ó, repare que esse aqui deu aqui logo de cara 150 microfarad. 150 microfarad conseguimos detectar com esse multímetro aqui pequenino, né? 150, 151 microfarad. Está dentro da sua tolerância. Exato. Vamos medir o mesmo capacitor com esse multímetro aqui um pouco maior, né? Vamos lá ver aqui o valor que nos será dado. Ó, também está lá, né? 148, 149, né? Dá um pouco a entender que esse pequenino está sendo um pouco mais preciso, né? Exato. Muito bem, a capacitância também desse aqui ainda está bom. Agora, esse multímetro ele fica atrás quando para medir esses capacitores maiores. Repare que aqui temos um capacitor de 100 volts por 2200 microfarad. É um capacitor com uma capacitância um pouco mais elevada. Ó, são 2200 microfarad.
Quando a gente for aferir um capacitor desses aqui, com esse multímetro, não vai acontecer absolutamente nada. Ó, eu vou fazer aqui o teste para poder ver na íntegra. E este menorzinho, ele já vai começar a demonstrar uma pequena dificuldade em fazer a leitura desses capacitores maiores. Repare que ele está dando aqui em torno de 7 nanofarad. Ele não consegue ler o valor da capacitância desse capacitor, porque ele é bastante maior. Ó, repare que ele já aqui reclamou. Ele não consegue fazer a leitura desses capacitores maiores. Essa aqui tem 2.200, essa aqui tem 3.300 microfarad. Só que quanto maior for o valor da capacitância, também teremos um valor maior da tolerância. Eu vou medir agora com esse multímetro aqui, né, maior. Vou medir esse capacitor de 2.200 microfarad dessa forma aqui, ó. E repare que ele conseguiu fazer a leitura sem nenhum problema. Ele está dando aqui em torno, né, de 2.014 microfarad. Ó. Para um capacitor com uma capacitância bastante grande, né, como esse aqui, também ainda está dentro, né, do seu limite, né, está dentro do padrão. Agora vou medir esse aqui, que é de 3.300 microfarad. O bom desse capacímetro aqui é que ele pode medir capacitores até 10.000 microfarad. Ó. Esse aqui está dando aqui 3.055 microfarad. E já vem escrito aqui, ó, repare que já tem aqui o sinal, né, que ele pode medir a capacitância até 10.000 microfarad. Deixa aqui, ligar a lâmpada. Não melhorou nada. Assim está melhor. Mede aqui até 10.000 microfarad. E por mais que a gente coloque esses dois capacitores em paralelo para aumentar a capacitância, ele vai ter a capacidade de medir. Eu vou colocar de uma forma rápida os dois capacitores em paralelo para poder adicionar o valor da capacitância. Teremos 3.300 mais 2.200 microfarad e iremos medir com esse multímetro aqui. Muito bem, já temos aqui os dois capacitores associados em paralelo. Quando a gente associa os capacitores em paralelo, a gente adiciona o valor das capacitâncias. Então, temos dois capacitores de 100 volts, só que esse maiorzinho ele tem 3.300 microfarad e esse menorzinho tem 2.200 microfarad. Então, teremos que fazer 2.200 mais 3.300 microfarad. E isso vai dar em torno de 5.500 microfarad. Agora já podemos medir o valor da capacitância para podermos ver qual é que será o valor que nos será dado pelo multímetro. Vamos aqui medir. O positivo está no polo positivo dos capacitores e o negativo aqui no negativo. E agora temos aqui um valor de 5.800, ou melhor, temos 5.086 microfarad. Então, quanto maior for a capacitância, né, dos capacitores, estamos a ver aqui que a tolerância está cada vez mais maior. Essa aqui é uma tolerância negativa. Portanto, conseguimos ver que esse multímetro, de fato, tem uma capacidade maior, né, de fazer ali a leitura ou teste dos capacitores com uma capacitância um pouco mais elevada. Então, se for a pretender fazer teste nos capacitores maiores, né, acima de 1.000 microfarad, aconselho a procurar um multímetro com uma capacidade um pouco maior. Agora, se pretender fazer teste nos capacitores menores, capacitores de 47 microfarad, 100 microfarad, 220, no máximo até 1.000 microfarad, pode estar a adquirir um multímetro um pouco mais baratinho, menor que nem essa aqui.
Portanto, eu vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado do pequeno vídeo. Não se esqueça, para quem não é inscrito, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar ficar o seu like. Um forte abraço e até a próxima.